O Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós uma grande ceia que será realizada no reino dos céus. Na noite anterior ao dia em que ele haveria de enfrentar a cruz e a morte, o Senhor Jesus se reuniu com os 12 apóstolos e ministrou a primeira santa ceia. Ele tomou o pão e o partiu, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo, que será partido por vós. Semelhantemente, depois de participar do pão, ele tomou o cálice, orou a Deus o Pai, dizendo: tomai, bebei dele todos. Este cálice é o cálice da nova aliança, firmada através do meu sangue, e a partir de hoje eu não beberei mais convosco o vinho, até que chegue o dia em que eu beba convosco no reino dos céus. Jesus disse que viriam milhares de milhares do ocidente. Ele estava falando de você e de mim, e se assentariam na grande mesa junto dele e de Abraão, Isaque e Jacó. Quando a última trombeta soar, Jesus Cristo virá entre as nuvens dos céus, revestido de glória e grande poder, acompanhado por miríades de milhares de anjos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis, eternos e imortais, e se ajuntarão com Cristo entre as nuvens dos céus. E depois nós, a igreja que estiver viva, seremos transformados em um abrir e piscar de olhos. Jesus disse que dois estarão na cama, um será levado e deixado o outro. Dois estarão no campo moendo o moinho, um será levado e deixado o outro. E num abrir e piscar de olhos, o nosso corpo, que é mortal e incorruptível, se revestirá de imortalidade. E esse corpo, que hoje é frágil, fica doente e morre, se revestirá de um corpo jovial, eterno e imortal. E ao toque da última trombeta, num abrir e piscar de olhos, nós nos veremos entre as nuvens dos céus, na presença do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então nós iremos para o terceiro céu, aonde estará nos esperando uma grande mesa, com milhares de lugares, e ali estará sentado o Senhor Jesus, e todos aqueles que foram salvos através da fé no seu sangue puro e redentor. Ali nós receberemos vestes brancas, a coroa da vida e o galardão pelas obras que fizemos, movidos pela fé e pelo amor. Ali nós seremos servidos pelo Senhor e o veremos face a face, como o apóstolo Paulo disse em seus dias: hoje nós vemos como que por um espelho, mas chegará o dia em que nós o veremos face a face, e como Ele é, nós seremos. Então você tem a promessa de um dia estar no reino dos céus, assentado em uma grande mesa, junto do Senhor Jesus, junto de
de Abraão, Isaque e Jacó, e junto dos profetas e de todos aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que guardaram a fé e herdarão a vida eterna. E Jesus, ele traz uma parábola para ilustrar as bodas do Cordeiro, em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Este rei é o Rei dos céus, o Rei da glória, o nosso Deus. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Os primeiros convidados do nosso Deus foi a nação de Israel. No Antigo Testamento, Deus usou os profetas, homens separados, ungidos e cheios do seu Espírito, para proclamar à nação de Israel que o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, haveria de vir. O Deus Emanuel estaria entre os homens para resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. Em João, no capítulo 1, a partir do versículo 10, a palavra diz acerca de Jesus: estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pela nação de Israel. Nos seus dias, os romanos subjugavam Israel, e Israel era obrigado a pagar altos impostos em tributos ao Império Romano. O sonho deles era se ver livres da opressão romana, e eles esperavam que o Cristo, quando viesse como um grande rei, poderoso e rico, montado em um cavalo branco, empunhasse a espada e gritasse independência ou morte, e os livrasse do jugo romano. Porém o Senhor Jesus esteve entre nós, humilde, se vestiu como um pescador. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, que ele se despiu da sua glória e se esvaziou de si mesmo, mesmo tendo a mesma essência de Deus. Ele não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, quando os judeus viram aquele homem simples, semelhante a um pescador, que ao invés de gritar independência ou morte e lutar, embanhando a espada, apregava o reino de Deus, dizendo: se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe a esquerda. Ama o que te odeia e ora por aqueles que te perseguem, para que sejais filhos de Deus, porque na verdade ele disse: o meu reino não é deste mundo. Quando os judeus o viram, eles o desprezaram. Não é este tipo de Salvador que queremos. Ele foi desprezado, fizeram pouco caso dele, não creram que ele era o Filho de Deus, porque eles buscavam o livramento terreno, eles buscavam a vitória aqui na terra, a bênção que as mãos poderiam tocar e os olhos poderiam ver, mas não perceberam que o livramento, a salvação que Deus, através do seu Filho, estava lhes oferecendo, era a vida eterna.
que qualquer bem ou vitória aqui nessa terra, porque aquilo que você recebe aqui nessa terra é passageiro, mas a vida eterna oferecida por Deus através do seu Filho Jesus é eterna. Você vai ter um corpo jovial, que jamais sofrerá o dano da segunda morte, jamais ficará enfermo. Na Nova Jerusalém não existirá hospitais, não haverão ladrões, não haverá fome, não haverão guerras, haverá paz, haverá o verdadeiro amor. Todos que lá estiverem terão a plena realização e felicidade, e serão semelhantes ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Passarão séculos e você não terá nenhuma marca de expressão no teu rosto, você não terá nenhuma ruga, nenhuma imperfeição, nenhuma debilidade ou doença. A segunda morte jamais poderá te tocar. Jesus veio primeiramente para os judeus, mas eles o desprezaram. Eles mataram os profetas, a uns crucificaram, a outros decapitaram. Mas Deus continuou tentando chamar o seu povo, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, versículo 4, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas do Cordeiro. Jesus surgiu dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Amém, igreja? Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Hoje Deus tem chamado os gentios, os não judeus, porque em João capítulo 1, a palavra diz a partir do versículo 10, como eu citei há pouco: estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio de Jesus, mas o mundo não conheceu a Jesus. Veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, você e eu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, do sangue, nem do homem, mas de Deus. Dizem que todos são filhos de Deus. Eu digo pela palavra: todos são criaturas de Deus. Para ser filho de Deus é preciso ser gerado. Você ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo na tua vida opera o maior de todos os milagres, o milagre do novo nascimento. Ele te transforma em uma nova criatura, te revestindo de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, o pecador pegava um novilho e trazia ao sacerdote. O sacerdote levava aquele novilho, depois de o examinar e o achar sem defeito, e o colocava sobre o altar do holocausto e o imolava diante dos olhos do pecador, que estendia sua mão sobre o novilho. E quando o sangue descia, ele ia confessando os seus pecados. O sacerdote não examinava o pecador, o sacerdote examinava o novilho. Deus não vai olhar para você, não vai olhar para as tuas obras, para te
permitir entrar nas bodas do Cordeiro, no reino dos céus, porque Ele sabe que não há em nós obras ou justiça que nos tornem dignos da salvação, que só Jesus pode nos oferecer pelo seu sangue vertido na cruz. Quando Ele olha para mim e para você, Ele nos vê através do sangue do seu Filho vertido na cruz. Por isso que Ele chama homens e mulheres imperfeitos, pecadores, falhos, mas que pela fé são justificados, porque um dia você ouviu a palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e você estendeu as mãos, recebendo Jesus como teu Senhor e Salvador. E quando você se rende a Jesus, você levanta as suas mãos para Ele, você se submete ao senhorio dEle, os teus pecados são transferidos para Ele. A palavra de Deus diz que a Deus agradou moê-lo. O próprio Deus moeu o seu Filho naquela cruz. Jesus não foi castigado pelos romanos, Jesus não foi castigado por causa do sumo sacerdote ou do sinédrio. Jesus foi castigado por Deus, porque a Deus agradou moê-lo, porque se Jesus não fosse moído e morto naquela cruz, a ira de Deus cairia sobre nós e jamais poderíamos herdar a vida eterna. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você recebeu Jesus e os teus pecados passaram para Jesus. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito no teu e no meu lugar. Ele morreu a morte mais humilhante. Os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas maldições, tudo aquilo que nos separava da presença de Deus, foi lançado sobre a pessoa do Senhor Jesus. E o seu sangue puro, sem pecados, pagou o preço. Por isso que ao expirar ele disse tetelestai, que significa está consumado. Quando uma pessoa tinha uma dívida, a dívida o tornava escrava, prisioneira. Mas antes de o juiz decretar sentença e condenação sobre o devedor, ela perguntava ao devedor: você tem um redentor? Você tem alguém que possa pagar para que a tua dívida seja perdoada? E se ela tinha, ela dizia sim. Então a pessoa vinha e pagava diante do tribunal ao juiz o preço, e aquela pessoa que era culpada era redimida, porque alguém pagou o preço pela sua liberdade. Quando o Senhor Jesus expirou na cruz, Ele levantou a cabeça aos céus dizendo: tetelestai, está consumado. Ele pagou o preço para apagar todas as dívidas, tudo aquilo que nos separava da presença santa de Deus. E quando Jesus morreu, Ele não apenas nos redimiu pela fé, Ele não apenas apagou as nossas transgressões, porque se fosse só essa a obra da cruz, diante de Deus não teríamos culpa, mas não teríamos o direito de entrar nos céus. Não seríamos lançados no inferno, mas não seríamos bons o suficiente para entrar nos céus e participar das bodas do Cordeiro. Então na cruz, o Senhor Jesus não apenas nos redimiu, encravando na cruz, como diz a palavra, as nossas dívidas, mas Ele nos revestiu da sua justiça. Ele que cumpriu a lei nos revestiu da sua justiça. A Bíblia diz
que se você tentar ser justo e alcançar a salvação, cumprindo a lei, você anula a cruz de Cristo, e se você tropeça em um só tio da lei, você está debaixo da maldição, como quem descumpriu toda a lei. É impossível um homem ser salvo pela sua justiça própria, pelas suas obras. A Bíblia diz que as nossas melhores obras diante de Deus são semelhantes a pano de trapo imundo, só servem para ser lançadas no lixo. Não há riqueza que você possa oferecer em prol da tua salvação, ela é muito cara, e só algo pode comprar o preço pela nossa salvação. Tiago capítulo 4 diz que nós não fomos comprados pelo preço de prata, ouro ou pedras preciosas. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, como que pelo sangue de um cordeiro imaculado. Quando você recebeu o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, pela fé, aos olhos de Deus, você foi justificado. Quando você está em Cristo, Deus olha para você e não vê os teus méritos, as tuas obras, os teus pecados. Ele te vê através do sangue de Jesus. Por isso que você é aceito na sala do trono, e você tem o direito, pela fé, de entrar na cidade santa, e um dia nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Nos assentaremos em uma grande mesa com vestes brancas, a coroa da vida, e nós estaremos com Jesus e o veremos face a face, em um corpo glorificado, eterno e imortal, que jamais conhecerá o dano da segunda morte. Muitos têm desprezado esse chamado. Israel desprezou o chamado. Por isso que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não o quisestes. Declaro-vos, pois, que de agora em diante não mais me vereis, até que venhais a dizer: Baruch Rabá, Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus profetizou ali a destruição de Jerusalém, do templo, e a dispersão de Israel, que aconteceu no ano 70, quando, por ordem do imperador Vespasiano, o general Tito, ele entrou com tropas, destruindo o templo, matando milhares de judeus e fazendo aqueles que sobreviveram se dispersarem entre as nações e reinos da terra, até o ano de 1948, quando que pela ONU eles foram novamente reconhecidos como uma nação, e teve início o Estado de Israel, a última geração. Então, como os judeus, os convidados de honra, desprezaram o convite para a grande ceia do Senhor, ele disse: eles não eram dignos de se assentar comigo à mesa. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Anos 70, general Tito. Então disse aos servos: quem é servo do Senhor Jesus? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Hoje nós somos os profetas desta última geração. Nós somos os mensageiros de Cristo Jesus. Nós somos aqueles que devem ir ao mundo e fazer o convite ao aleijado, ao pobre, ao perdido, ao desprezado. Nós é que fomos revestidos do poder do Senhor para pregoar as boas novas e dizer a este mundo que está perdido debaixo da condenação santa de um Deus justo, que há lugar na mesa do Senhor, que há salvação no sangue de Cristo. Então disse aos servos:
As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. A salvação não é para um grupo seleto de escolhidos, como ensinam os calvinistas. A salvação é para todo aquele que nele crer. A Bíblia diz que, como pelo pecado de um homem, a saber Adão, a morte entrou no mundo por conta do pecado, assim também, por conta da justiça de um só homem, a salvação é estendida a todos os homens. Então não há um grupo seleto escolhido, há uma proposta, há um chamado para toda a humanidade. Aquele que quiser, venha e beba, pois é de graça a água da vida. A salvação não é para um grupo seleto, é para todo aquele que receber Jesus como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Não é você que é examinado, é o teu substituto, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi até o Rio Jordão, onde João Batista batizava, e quando João Batista viu Jesus vindo na direção dele, disse aos seus seguidores: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem obras de justiça, não há nada que você possa fazer para ser digno da salvação. Não tente ser salvo por ser bonzinho, por ter boas obras. Bons não entram nos céus, só aqueles que foram revestidos de Cristo Jesus. Tem uma história de uma vaca que teve a sua cria, e a sua cria morreu, e uma outra vaca também teve cria, e o bezerrinho que ficou vivo e sem mãe, o dono levou para uma outra vaca que não era a mãe dele, para ela o amamentar. E aquele bezerrinho foi desprezado, porque a vaca não reconheceu ele como filho, não tinha o cheiro do filho, não parecia o filho, ela o desprezou. Então o dono, o fazendeiro, teve uma ideia, foi lá, tirou a pele daquele bezerrinho que tinha morrido, que era o filho legítimo daquela vaca, e colocou a pele sobre aquele bezerrinho que estava sem mãe, e levou. E agora, quando aquela vaca que havia desprezado até então aquele bezerrinho, porque não era filho, ela não reconhecia aquele animal como filho, agora aquele bezerro vem coberto, revestido da pele do seu filho legítimo, parece com o seu filho, tem o cheiro do seu filho, então ela o aceita como filho. Assim somos nós diante do Deus Todo-Poderoso, nas nossas obras, com a nossa justiça, com a nossa religiosidade, nós não somos aceitos, não temos a vida eterna. Por isso que a palavra de Deus diz que a salvação não vem pelas obras, para que o homem não se glorie em si mesmo. Ela é dom de Deus, ela vem através da fé na obra de Jesus. Quando eu creio que Jesus se despiu da sua glória, se fez homem, assumiu os meus pecados, morreu na cruz, derramando o seu sangue para me redimir e me dar vida eterna, então diante de Deus o Pai, eu sou justificado e tenho a vida eterna. Eu estou revestido de Jesus, e quando eu me achego diante do trono de Deus, Ele não me vê mais nas minhas obras, Ele me vê revestido do seu Filho.
É como se Deus olhasse para você e para mim, pecadores, falhos, corruptos, cheios de iniquidade. Mas agora Ele não vê mais a nossa obra, o nosso pecado e injustiça. Ele vê o Senhor Jesus a nos cobrir, porque nós estamos cobertos por Cristo Jesus. Então nós somos aceitos, e todo o mérito que Jesus tem por haver cumprido toda a lei, Ele passa para nós. Por isso nós recebemos o direito de não apenas sermos libertos da condenação eterna, mas de entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Olha o que diz lá Apocalipse capítulo 22, se eu não me engano, versículo 12. 14, Juliano. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Algumas traduções diz, talvez a tua seja, vira outra tradução para nós. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Amém? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Algumas traduções diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, quando você recebe Jesus, Jesus é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Quando você diz sim para Jesus, é como se você fosse aquela pessoa que pegou o Cordeiro Santo, imaculado, perfeito, e levou até o sacerdote, e ele examina o Cordeiro, ele procura alguma falha, ele procura algum defeito, e ele percebe que aquele Cordeiro é perfeito. Então aquele sacrifício é feito, aquele Cordeiro é morto, o sangue dele é derramado no lugar do pecador. Enquanto você é poupado, enquanto você só observa aquele animal inocente derramando o seu sangue, estende as tuas mãos sobre ele, e os teus pecados são transferidos, e ele morre no teu lugar, e você é redimido. Sem um Cordeiro perfeito, ninguém é aceito por Deus o Pai. Quando a trombeta tocar, você vai ter que se apresentar diante do Senhor, revestido do sangue do Cordeiro. Amém? Só para nós concluir, Mateus 22. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram. O convite para as bodas do Cordeiro, a oportunidade de salvação em Cristo Jesus, é oferecido a todos os homens. E os seus servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com veste nupcial. Olha aqui para mim. Quando o rei dava uma grande festa e convidava a plebe, os súditos do reino, ele sabia que haviam pessoas pobres que não tinham roupas adequadas para estarem em uma festa, para estarem em um grande banquete. Então o rei dispunha para todos os convidados vestes iguais, vestes reais. Era oferecido antes. Quando o convite era feito, a pessoa dizia sim para o convite, e ela recebia uma veste branca, e era uma veste igual para todos os convidados, para que ninguém se sentisse constrangido, estando vestido inadequadamente.
Então, quando o convite era feito, quando você dizia sim, te era dado uma veste real branca. Quando você diz sim para Jesus, a tua veste é trocada. A tua veste de iniquidade, de injustiça, que te afasta de Deus, é coberta pelo sangue de Jesus, e você recebe uma veste de justiça. Você é revestido de Jesus. Você, aos olhos de Deus, está com vestes brancas de justiça, branco como a lã e alvo como a neve. Não é o que diz lá em Isaías capítulo 1? Ainda que os teus pecados sejam negros ou como a escarlate, eu te torno branco como a lã e alvo como a neve. Então, quando você disse sim, você recebeu vestes de justiça para poder estar nas bodas do Cordeiro, no terceiro céu, junto de Jesus, de Abraão, Isaque e Jacó. Mas tem pessoas que estão na igreja, que estão entre aqueles que disseram sim e receberam vestes brancas, como diz ali. E o rei, entrando para ver os convidados, versículo 11 de Mateus 22, viu ali um homem que não estava trajado